pessoal! O vídeo de hoje será sobre campo magnético. Nós temos que lembrar que no vídeo anterior a gente viu as propriedades magnéticas de um ímã. A gente viu que existem ímãs naturais que possuem um campo magnético natural e existem materiais que a gente consegue criar um campo a partir da circulação de uma corrente elétrica. A partir de agora, a gente vai começar a estudar esse campo gerado pela circulação de uma corrente elétrica. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted fez um experimento que mostrou o seguinte: ele montou um circuito elétrico, com uma bateria de fios condutores e fez circular uma corrente elétrica. E ele percebeu que ao aproximar uma bússola desse circuito onde tinha uma corrente elétrica ali, a agulha da bússola sofria uma deflexão, ela se movimentava. Então ele constatou o seguinte: a circulação de uma corrente elétrica criava um campo magnético em volta desse fio condutor. E quando ele invertia essa corrente, a bússola ela também invertia a sua deflexão, ela também se movimentava para o lado oposto. Ele chegou à conclusão de que uma corrente elétrica circulando em um fio condutor cria um campo magnético ao seu redor. Esse experimento foi muito importante, porque até então fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos eram estudados de maneira separada. Nunca se tinha observado nenhuma relação entre esses dois fenômenos. E a partir do experimento do Ørsted, em 1820, percebeu que um campo elétrico cria um campo magnético. E mais tarde, o Faraday percebeu que o inverso também ocorria. Um campo magnético também é capaz de criar um campo elétrico. Então existe uma relação entre esses dois fenômenos elétricos e magnéticos. E a partir disso surgiu uma nova área de estudo na física, o eletromagnetismo. O eletromagnetismo vai estudar esses fenômenos que têm a ação de campos elétricos e magnéticos juntos. Então, a partir de agora, a gente vai ver como vai funcionar esses fenômenos, onde a gente tem um campo magnético criado a partir do momento que a gente tem uma corrente elétrica circulando em um fio condutor. O primeiro caso que a gente vai ver de um campo magnético gerado por corrente elétrica é o caso do campo gerado em um fio reto. Então, quando a gente tiver um fio reto, esse campo magnético ele vai estar em volta desse fio e ele vai depender da distância que as linhas de campo estão do fio. Portanto, o campo magnético em um fio reto gerado por uma corrente elétrica vai ser igual à permeabilidade magnética do meio. No vácuo, esse valor é aproximadamente igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Isso aqui é uma constante que vai depender do meio que o campo vai estar inserido, vezes a corrente que circula no fio condutor, já que é um campo magnético gerado por uma corrente, portanto o valor do campo depende do valor da corrente elétrica. E como eu falei, no caso do fio reto, esse valor do campo magnético depende da distância que as linhas de campo estão do fio condutor. Como esse campo ele vai estar em volta do fio, ele vai ter um formato circular. Ele vai ser círculos concêntricos com o centro no fio condutor. Então, o que são círculos concêntricos? São círculos que estão em volta de um centro igual, Estão com um único centro e a gente tem ali vários círculos concêntricos. Esse campo será circular com o centro no fio condutor e a distância, então, vai depender dessa distância radial aqui dessas linhas de campos circulares. Então, o campo em um fio reto vai ser permeabilidade magnética do meio. Na maioria dos exercícios, nós vamos usar o valor no vácuo, que é esse valor aqui embaixo, vezes a corrente sobre 2π vezes o raio. A unidade do campo magnético é o Tesla. A gente vai usar a letra T maiúscula para representar essa unidade. Por isso que a constante da permeabilidade magnética tem como unidade Tesla vezes o metro, unidade do raio, sobre ampere, que é a unidade de corrente. Além da gente conseguir determinar o valor de campo
magnético relacionado com uma corrente presente em um fio condutor reto, a gente consegue determinar a direção e o sentido do campo magnético. Por quê? A gente tem que lembrar que campo magnético é uma grandeza vetorial, é uma grandeza que possui valor, possui módulo, que a gente encontra com essa equação, possui direção, possui sentido. Como a gente vai fazer para determinar a direção e o sentido do campo magnético gerado por uma corrente elétrica que circula em um fio condutor reto? A gente vai usar uma regrinha chamada de regra da mão direita. Como funciona essa regra da mão direita? A gente vai pegar a nossa mão direita e vai colocar no fio com o polegar no sentido da corrente. Então, nesse caso, se a corrente está para cima, o polegar ele vai estar na mesma direção do sentido da corrente. Os outros 4 dedos, eles vão se movimentar no sentido das linhas de campo. Então, ó, se a corrente está para cima, o campo ele está circulando o meu fio. É o que o desenho está mostrando, ó. As linhas de campo estão circulando o fio reto. Portanto, o campo magnético vai ser tangente a essas linhas de campo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão estar, ó, saindo das linhas de campo. Então, nesse caso, o campo magnético ele está para a direita. Então, tem que lembrar sempre que na hora de determinar a direção e o sentido do vetor campo magnético, a gente usa a regra da mão direita com o dedo polegar, o dedão apontando no sentido da corrente, os outros 4 dedos indicam o sentido das linhas de campo. Então, esses 4 dedos vão me dar o sentido das linhas de campo, não é do vetor campo magnético. O campo magnético vai estar tangente às linhas de campo. Para concluir o raciocínio sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um fio condutor reto, vamos ver um exemplo. A gente tem um exemplo onde um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente constante de intensidade 4 amperes. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P a 0,50 metros do condutor. O condutor e o ponto P pertencem ao plano do papel. Dado permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros por ampere, então vamos determinar a intensidade, o valor do campo magnético gerado por esse fio condutor, a direção e o sentido desse vetor. Para a gente calcular o valor do campo em um fio condutor reto, a gente vai usar a equação do campo magnético nesse tipo de condutor, que é permeabilidade magnética no vácuo vezes o valor da corrente sobre 2π vezes o raio. A gente vai usar essa equação. Então, a gente vai substituir os valores aqui e encontrar o valor do campo. A permeabilidade magnética a gente sabe, está aqui. O valor da corrente a gente também sabe, 4 amperes. E o raio foi dado, 0,50 metros. Então, vamos substituir esses valores. Vou fazer aqui do lado. Campo magnético vai ser permeabilidade magnética, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente. A corrente vale 4 amperes, sobre 2π vezes o valor do raio, 0,50. Agora é só fazer essa conta. Tá todo mundo multiplicando em cima, todo mundo multiplicando embaixo. Π pode cortar com π. 4 vezes 4, 16 vezes 10 a menos 7, sobre 2 vezes 0,50 é igual a 1. Então, esse campo vai ser isso sobre 1 vai dar 16 vezes 10 a menos 7. 16 vezes 10 a menos 7, eu posso escrever, colocando a vírgula que está no 6 para o 1, né, para colocar em notação científica, vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6 Tesla, unidade de campo magnético. Então, já descobrimos o módulo, a intensidade do campo magnético. 1,6 vezes 10 a menos 6 Tesla. E a direção e o sentido? A gente vai determinar usando a regrinha da mão direita. Eu deixei o desenho aqui do lado para a gente lembrar. A regra da mão direita fala o seguinte, que o polegar tem que ficar na direção da corrente elétrica e os 4 dedos vão indicar a direção das linhas de indução, das linhas de campo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa regrinha da
e aplicar ao desenho que foi dado. A gente tem um condutor que está na horizontal, o ponto P que a gente quer calcular o valor do campo magnético está a uma distância de 0,50 metros. Então, nesse caso, a mão direita, ó, o polegar tem que ficar na direção da corrente elétrica, os 4 dedos se movimentam na direção das linhas de indução, das linhas de campo magnético. Então, ó, essas linhas estão entrando no plano do quadro. Se elas estão entrando no plano do quadro, a direção e o sentido é entrando no plano do quadro. A gente pode representar isso com uma bolinha com um xizinho dentro. Significa que as linhas estão entrando aqui no plano. Se elas estivessem saindo, aí a gente representa com um círculo com uma bolinha no meio. Aqui as linhas estão saindo do plano do quadro. Quando elas estiverem entrando, a gente representa com um círculo com um X dentro. Então aqui a gente calculou o valor do campo magnético gerado por uma corrente em um condutor reto e também determinamos a direção e o sentido aplicando a regra da